Saúde em Revista. Olá amigos, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que atinge uma grande quantidade da população, que é o enfisema pulmonar. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar no enfisema pulmonar. Aliás, falar em enfisema pulmonar não há como não falar sobre tabagismo, porque enfisema pulmonar está diretamente relacionado ao tabagismo. Então vamos conhecer um pouco sobre o que é essa doença, como se caracteriza e como é a prevenção e o tratamento. Então vamos lá, fique até o final para ouvir essas dicas que são muito importantes. O enfisema pulmonar é a destruição dos alvéolos. Os alvéolos são as unidades funcionais aí do pulmão, é onde ocorrem as trocas gasosas. O ar chega da atmosfera, passa pelos brônquios, bronquíolos e atinge até os alvéolos. E é nos alvéolos que o oxigênio é entregue para a corrente sanguínea e também o gás carbônico é retirado da corrente sanguínea e vai para o meio ambiente. É justamente aí nessa parte dos alvéolos em que ocorre essa troca. E quando a gente fala em enfisema pulmonar, é a destruição justamente desses alvéolos, fazendo com que não tenha mais essa troca de oxigênio nesses alvéolos que foram danificados. O que acontece é que a gente tem muitos alvéolos, então um alvéolo comprometido não significa absolutamente nada, mas 2, 3, 10, 1 milhão de alvéolos começa a dar sintomatologia. Além disso, você tem um inchaço da parede brônquica e com isso também começa a dificultar aí a passagem do ar. E aí a consequência imediata é um cansaço progressivo, uma falta de ar, é uma sensação de que você não consegue encher os pulmões, que está sempre faltando o ar para você respirar. O que acontece é que o enfisema pulmonar ele ocorre em geral de uma forma lenta e insidiosa e, portanto, não é de um dia para outro que a pessoa começa a sentir a diferença. Mas com o passar do tempo, com o passar dos dias, a pessoa vai gradativamente diminuindo o seu fôlego. Primeiro ele começa a ter uma diminuição do fôlego para os grandes esforços, as grandes caminhadas. Depois ele começa a reduzir, mesmo com pequenas distâncias, ele começa a ter a falta de ar, ou muitas vezes até em repouso. Quando vai tomar banho ele tem cansaço, quando ele vai, até mesmo nas fases mais significativas, quando ele começa a falar ele tem que fazer pausas na conversa porque falta ali o ar. Isso quando chega numa fase muito significativa, muito avançada. Muito bem, e o principal vilão dessa história é realmente o cigarro. Mas não só o cigarro, né? Existem outras condições, aliás, atualmente não só o cigarro tradicional, mas a gente observa que tem muitas pessoas
começando a ter o seu enfisema pulmonar e tendo enfisema pulmonar por outros tipos de fumígeros, por exemplo, esses vapes, esses cigarros eletrônicos, ou então o cachimbo, ou o charuto, ou aquele narguilé, o narguilé, são todos elementos que fazem com que haja uma irritação nos pulmões e nos alvéolos com destruição alveolar. Então não é só o cigarro propriamente dito, porém a gente sabe que a maior incidência é com o cigarro. Claro, a poluição atmosférica também é uma outra condição que pode agravar aí o enfisema pulmonar, assim como aquelas pessoas, não tanto aí na cidade grande, mas no interior, que utilizam ainda de fogão a lenha. A fumaça do fogão a lenha também é outro elemento que pode levar ao enfisema pulmonar. E de uma forma muito rara, existe uma condição genética que falta uma substância no organismo que pode também fazer com que a pessoa tenha aí o enfisema pulmonar, só que é uma condição, como eu falei, muitíssimo rara. O que acontece é que o diagnóstico desse enfisema pulmonar, ele é feito em 3 pilares. Primeiro, é um diagnóstico eminentemente clínico, em que o médico ele vai se basear na história do paciente, na sintomatologia, nos seus hábitos, nos hábitos principalmente de fumar. Ele vai chegar a um diagnóstico, claro, com um exame físico, encontrando alguns elementos no exame físico que fazem com que ele tenha essa suspeita diagnóstica. O segundo pilar é fazer um exame relativamente simples chamado de espirometria ou prova de função pulmonar, que também dá uma boa ideia do quanto existe de comprometimento funcional do pulmão. E um terceiro elemento são os exames de imagem, tipo tomografia, ressonância magnética, que vai então dar uma visão muito clara aí da destruição desses alvéolos, fechando assim o diagnóstico. E o tratamento? Como é feito o tratamento para o enfisema pulmonar? Bom, o enfisema pulmonar não tem cura. E além de não ter cura, ele é progressivo. Então os tratamentos são baseados em minimizar a sintomatologia e, na medida do possível, retardar o progresso do enfisema pulmonar. E isso daí é feito. O primeiro passo, sem sombra de dúvida, é parar de imediato o uso do cigarro ou de qualquer outro produto aí fumígero, cigarro eletrônico, o charuto, o cachimbo, enfim, parar definitivamente. Com isso você já consegue retardar um pouco o avanço dessa doença. Em alguns casos, a necessidade de usar broncodilatadores, que são remédios que dilatam um pouquinho os brônquios, para pelo menos aproveitar um pouquinho dos alvéolos que ainda estão sadios e que ainda estão funcionantes. Muitas vezes a necessidade de diminuir o processo inflamatório, para diminuir inclusive esse estreitamento brônquico, e aí se utiliza muitas vezes anti-inflamatórios hormonais, corticoides inalatórios. A necessidade de fazer fisioterapia respiratória, tentando fazer com que haja uma ocupação melhor aí dos brônquios, bronquíolos, alvéolos que ainda estão sadios. E nos casos mais avançados, a necessidade inclusive de fazer oxigênio-terapia. Essa é uma condição, quando chega aí nessa fase de oxigênio-terapia, uma condição que compromete muito a qualidade de vida da pessoa. Para vocês terem uma ideia, em torno de 5 a 7 milhões de pessoas no Brasil possuem algum grau de enfisema pulmonar.
e nós temos anualmente em torno de dezenas de milhares de internações em função do enfisema pulmonar. Isso é um problema sério de saúde pública e que impacta grandemente na capacidade de trabalho, gerando aposentadorias precoces. Isso faz com que nós temos que observar muito bem esse tipo de doença. Ok, por hoje é só e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E se você gostou desse assunto, lembre-se de compartilhar com seus amigos e parentes, afinal de contas, eles também têm o direito de ter essas informações.